Bem-vindos ao nosso curso profissional Programação de Jogos Digitais, nossa unidade curricular Game Design, tá? Por trás da mente do Game Design, e nós vamos estar continuando ali, né, em meio à nossa demanda ali de documentos do Game Design, dar continuidade aí na nossa aula. Quem aí tá com as atividades em dia, né, Bernardo? Bom dia, Bernardo. Bom dia, todo mundo aí. Quem eu não vi, deixa eu ver o meu chat aqui como que tava. Que o professor não pode ser mal educado e não dar bom dia aí para vocês, né? Que são meus queridos alunos aí. Então, Luan, bom dia, Luan, Felipe, Luiz, a Gabriele, o Luiz, né? A professora Nicole aí que está com a gente, o Caio, Rebeca, o Nicolas, o Richard, o Luiz, o Fábio, né? Beleza, Fábio? Beleza, Luiz? Então, vamos lá. Todo mundo aí conectado com o professor. Pedro, né? O Luiz também, o Luiz Vitor. E eu queria saber de vocês aí, como que está o nosso andamento das nossas atividades aí, né? Até vou abrir aqui agora. Deixa eu abrir aqui a minha sala de aula da turma de vocês. E nós temos aqui as nossas etapas do GDD, né? Tá. Então temos 12 entregues ali, né? O que mais? Deixa eu ver o que tem aqui. Então é isso. Então vamos lá. Vamos devagarinho, né? Em passos de formigas. Que nem diz o nosso amigo Lulu Santos, né? Assim caminha a humanidade, em passos de formigas. Bora continuar então. O professor estava se encontrando aqui, então a gente viu, né? A gente vai ver nessa aula, então a gente estava vendo sobre a parte de documentação, a gente tinha algumas atividades ali que a gente estava desenvolvendo, e a gente vai continuar desenvolvendo aqui nessa aula de hoje. E vamos compreender premissas, enredo, elementos narrativos, né, e como se conta uma história, né? Então, a mente criadora agora do game design de como conta-se uma história. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, correto? E continuar aqui elaborando algumas etapas, né, do nosso GDD. Então, a gente vai progredindo aí, a passos aí, na nossa elaboração do nosso documento, que vai se tornar um trabalho aí no final do trimestre aí, né, das nossas aulas, valendo aí nota para vocês aí como avaliação, peso de avaliação, ok? Contador de história. Então, nessa aula, turma, vamos dar continuidade nesse maravilhoso conteúdo do Game Design na área de jogos, né? E contar histórias. E vamos contar, então. Queria perguntar para vocês, quem gostaria de compartilhar alguma história real ou fictícia aí com o professor sobre o game que você gosta muito, tá? Então, pega um game aí que você admira, o que você gosta, e conta uma história aí para nós, uma rodada de jogos, né? O que aconteceu, a briga entre amigos, alguma coisa diferente assim, alguma resenha, né, interessante aí que tenha acontecido, ou algum campeonato de jogos que você participou, sei lá, alguma coisa diferente, engraçada aí durante esse momento, essa experiência aí de jogo e traga para nós aqui, né, para a gente dar uma descontraída, tentar entender aí essa parte de contador de histórias aí que faz parte da nossa aula de hoje do Game Design, tá bom? Bora lá? Quem quer participar aí? Quem que quer trazer alguma coisa aí? Pode ser até a história de como que você decidiu aí entrar nesse universo aí de game, né? De game design. Por que que você escolheu esse curso? Essas histórias aí que eu quero ouvir de vocês. Vamos lá? Uns minutinhos aí para a gente conversar aí entre nós. Ó, o Fábio. O Fábio compartilhou com a turma aqui. Vamos lá. Falou que participou no torneio de clãs, né? E contra os mexicanos e tomou uma surra lá, né? É uma história boa, né, Fábio? A surra
A surra foi só no game, né? Não foi de pancadaria de verdade, né, Fábio? É, Caio. Caio deu risada. Será que ele tava junto, Fábio? Tudo viciado. Não dá pra brincar com essa turma aí, né? Ó, o Caio tava junto, por isso que ele deu risada. Conta aí, conta mais detalhes dessa história aí. O Fábio falou que não tava, não. O Luiz. Rui não joga com você, Fábio? Ih, Caio. Ih, Caio. A história do Caio é a história de pescador, então. Ele falou que tava junto com você. É uma história de pescador, né, Caio? Tá valendo, contador de história. E o nosso prêmio contador de história vai para o Caio. Conta aí, Caio, como que foi essa história com o Fábio aí? Que você não tava lá. Entra na história do menino aí. Felipe. Deixa eu só ver do Felipe ali. Deixa eu só baixar aqui agora que subiu muito rápido o chat. Felipe, já entrou no servidor da África e começou a conversar com eles. Começou a conversar na linguagem deles lá. Como que foi essa história aí, Felipe? Boa essa história aí. Bernardo, vamos ver. Lembro de quando eu e os Piá aqui estava jogando Free Fire e Felipe morreu na partida. O cara chamou ele de ruim e ele humilhou até a quinta geração do cara. É bom, hein? Conta mais detalhe aí como que ele fez isso aí. Que ele... Felipe, foi você, Felipe, que fez essa proeza aí? Humilhou os caras aí que... Os caras estavam tirando você, Felipe. Daí você chegou e humilhou os caras, apavorou os caras. Hein, Felipe? É isso? Conta mais detalhes aí. Deixa eu ver do Caio aqui agora. O Caio falou que a avó dele não deixa ele jogar o dia inteiro. Falta treino. Só desculpinha aí, hein? Se é ruim. Não pode dar desculpinha, hein? Se você não joga bem. Quem conhece aí sabe se o Caio joga bem ou não. Hein, Bernardo? O bicho saiu xingando todo mundo lá. Vocês são bichão mesmo de briga, hein? Tá bom, então. Se tiver mais alguém aí que quiser contar alguma história aí. Você tem vídeo dele? Registrou ainda, pra não falar que é história de pescador. Eita, piazada mesmo, hein? Tem que tomar cuidado com vocês. Ah, eu vou ter que ver esse vídeo aí. Deu até dó do cara. Né, essa história ficou boa, hein? Eu quero saber agora. Tá, então vamos continuar aqui na nossa aula, né? Que essa história tá ficando interessante aí, mas... Obrigado. Obrigado aí, obrigado pelo compartilhamento aí das histórias aí, né? Contadores de história. Tá, eu quero ver depois, hein, piazada, esse vídeo aí. Depois vocês dão um jeito de mandar pra mim, que eu quero ver. Quero ver, quero dar risada também. Então vamos lá, né? Contador de história dentro do nosso tema de hoje, do nosso conceito de game design. E nós vamos se aprofundar aí como que funciona a mente do game designer, né? Que são os contadores de história, né, Bernardo? Beleza? Vou esperar então, Bernardo. E todos vocês aí, bons contadores de história, pelo que eu percebi aí, né? Não só a história de pescador, porque tem prova, né, Bernardo? O Leonardo gravou ali, tem provas. Então, contra provas não há argumento. Então, vamos continuar aqui, né, dentro do nosso conteúdo. Então, histórias. Atualmente, é raro encontrar jogos digitais sem nenhuma história ou enredo, correto? Vocês
confirmam comigo essa informação, na maioria das vezes apresentam no mínimo um pequeno enredo, mas normalmente são sustentadas por estruturas narrativas complexas que dão razões para os contextos daquele game. Correto? É isso que acontece, né? Alguns jogos são como filmes, como o jogador sendo direcionado pelas narrativas que constrói o seu personagem, e intercala entre o gameplay e a cinemática, como momentos de títulos como o The Last of Us, do Red Dead, né? E outros aí elementos, né, que têm aí as suas próprias mecânicas. E dessa maneira interage diretamente com a história, tá ok? Isso acontece como nos jogos, né, de FMV e romance visual, tá ok? Então, a gente tem essas narrativas, essas histórias, esse enredo, e a gente tem essa mistura, né, de game com o cinema. Isso é bem normal dentro da criação de game, dentro da criação de histórias de enredo, né? O game design misturado aí com uma parte cinematográfica, tá ok? Até aqui tudo certinho, né, turma? Então o game design também, ele é um contador de história, né? Por isso que eu incentivei vocês a trazer histórias aí do dia a dia de vocês, de experiência com jogos, né? Até perguntei de como que vocês decidiram escolher essa aula, né? Esse curso de game design. Não sei, já perguntei talvez aí no começo das nossas aulas, né? Por que que vocês escolheram, né? O segundo grau técnico e escolheram game design ou escolheram programação, alguma coisa assim, né? Qual que é a expectativa? O que vocês estão esperando? Então, se quiserem me responder aí depois, pode me responder, fiquem à vontade de compartilhar com o professor aí. Então, um game designer, né, ele precisa conhecer e entender sobre história, sobre enredo, né? É exatamente isso que você estava fazendo agora, narrativas e premissas. Então, é necessário, né, não é necessário ter exatamente um contexto narrativo para cada jogo, mas é fundamental que exista algumas formas, né, alguma forma, um quadro narrativo dentro do teu jogo e que funcione. Este é o espaço para descrever como o universo do seu jogo existe. Isso é bem importante. E coexiste com a história de personagens. Então a gente tem que criar um universo, temos que criar todo esse enredo de universo, de criação de mundo que não existe e coexistir junto com a história de um personagem. Se o seu jogo possui personagem bem desenvolvido, este é um ponto para descrever qualquer história de fundo ou tema que os envolva, né? Então a gente precisa desenvolver aí um jogo, uma história para o personagem, né? E tem que estar bem coeso, bem desenvolvido, bem profundo, e a gente tem que envolver aí esse tema aí no nosso universo aí, ok? Uma frase ali, game do Alan Wake. Se as nossas vidas já estão escritas, seria preciso um homem corajoso para mudar o roteiro, né? O game Alan Wake. Tá? Interessante essa frase, né? Se nossas vidas já estão escritas, seria preciso um homem corajoso para mudar o roteiro, ok? Então pense aí, guarde essa frase aí de efeito aí nas nossas vidas. Mensagem de hoje aí para nós pensarmos um pouco aí. E vamos ver a diferença então, né? História versus enredo, versus narrativas, versus premissas. O que tudo isso traz para nós, né? E é bastante comum confundirmos trama com história, premissas com narrativa. E muitas vezes, né, todos esses conceitos são todos misturados, né? Como que a gente vai distinguir, diferenciar um do outro? Por vezes falamos da história de um jogo ou da narrativa de um jogo. Como que vamos saber a diferença de história e narrativa, né, professor? Sem sequer saber o significado desse termo. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui que é a premissa, então, aqui. Então, a premissa pode ser entendida como motivação inicial de uma história. Então, anote aí, registre essa informação, tá ok? Até vou sublinhar aqui essa parte do texto aqui. Então, premissas, né? Premissa pode ser entendida como motivação inicial de uma história. Tá? Então, o que o professor fez com vocês no começo da aula ali, motivando vocês a contar a história, né, do game de vocês aí, que deu
que deu pau e tem vídeo filmado e que deu, né, humilhação aí dos adversários aí, foi uma premissa, né? Foi uma motivação inicial ali para vocês começarem a contar a história, né? Ok? Pode ser incômodo perguntar, né, problema ou qualquer situação para um determinado objetivo. A premissa também é conhecida como pensata, né? Então vamos aqui ver o que é pensata, né? O termo pensata é mais utilizado para histórias literais e o termo premissa é mais utilizado para a criação cinematográficas. Então, preste atenção aqui, pensata é o termo usado para histórias literais, né? E premissa para criações cinematográficas, tá? Histórias literais, eu tenho dificuldade com literais, porque eu sou uma pessoa totalmente literal. Comigo é tudo no pé da letra, então tenho dificuldade com essa palavra literal aqui. Mas histórias de pensata, né? Traz um contexto aí de histórias literais e premissa de cinematográficas, ok? Registrem aí essas informações aí. Exemplo de premissa aqui no ladinho, do ladinho de vocês aqui, uma mutante dotada de habilidades de prever acontecimentos futuros se vê forçada a usar seu poder para resolver crimes em um mundo pós-apocalipse. Então, aqui é um exemplo de premissa. Uma mutante dotada de habilidades de prever os acontecimentos futuros se vê forçada a usar seu poder para resolver crimes em um mundo pós-apocalipse. Ok? Tranquilo até aqui? Estamos caminhando certos? Caminhando, entendendo a questão de histórias, enredos, premissas, narrativas, até então? Alguém quer fazer algum comentário aí? Tudo certo aí, Júlia? Certamente que sim, Caio. Esse Caio é fera, hein? Certo, Luiz? Então, bora continuar aqui. Dentro de histórias versus enredos versus narrativas versus premissa, né, Luiz? Suave, então? A gente vai continuar entendendo algumas outras coisas a mais aqui. Agora vamos ver exemplos de enredo, tá? Então a gente viu premissas agora há pouco, né? Premissas, agora a gente vai ver enredo, né? Sem enredo não há história. Confirma? Sem enredo não há história. O enredo também é chamado de trama ou plot. Correto, Yali? Tudo certo. O Felipe tá tudo certo, o Yali tá tranquilo. Então vamos continuar aqui, né? Então, vocês reforçam comigo que sem enredo não há história. Então a gente está fazendo uma afirmativa aqui. Importante a gente saber disso e deixar registrado aí essa importância aí. Sem enredo não há história. O enredo também é chamado de trama ou plot, né? Então chamamos de trama. Então a gente conhece muito essa palavra trama. E pode ser entendido como uma série de ações e eventos da história que se conectam. Então, podemos chamar de trama. São várias ações que se conectam numa história, né? Assim se pode dizer. Então, nós temos aqui uma série de ações e que se conectam, né? Se conectam na história. É uma fusão de fatos que fazem uma determinada situação ir de um ponto A um ponto B. São as conexões, né? As verdadeiras conexões. Como que a gente faz alguma coisa chegar de um ponto A um ponto B? Conexões, né? Então a gente faz conexões, né? Ou seja, os porquês dos acontecimentos, né?
Então, os porquês são aqui a maneira de como nós se conectamos aqui dentro das ações de uma história, de uns eventos aqui, sequência de ações e eventos dentro de uma história. Ok? Tranquilo essa questão do enredo? Então, a gente viu aqui questão de enredo. Contexto inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Tudo isso é importante aí dentro do nosso enredo, tá ok? E aqui vamos falar um exemplo, então, né? Falamos o exemplo de premissas, agora vamos falar o exemplo de enredo. Um mutante dotado de habilidades de prever os acontecimentos futuros se vê forçado a usar seu dom de mutação para resolver crimes e se tornar uma espécie de arma viva de um governo ditatorial que se estabeleceu no pós-apocalipse. Você viu aqui que mudou a história? É a mesma história, né? Vamos até voltar aqui. Aqui nós temos a premissa. Olha aqui como que é a história da premissa. Vou até aumentar aqui. É literal, né? A premissa ela é literal, né? Ou cinematográfica. Então ela traz aqui a história desse jeito aqui. Mutante dotado de habilidades, prever os acontecimentos futuros, se vê forçada a usar o poder para resolver crimes em um mundo pós-apocalipse. Logo após, nós temos ali, né, o exemplo de enredo. O exemplo de enredo já dá uma incrementada, umas conexões maiores dentro da nossa história, né? Tá? Então ela usa ali contexto inicial, ela usa conflitos, ela tem uma melhor parte de desenvolvimento, a parte do clímax e o desfecho, né? Então tudo isso melhorando um texto simples, uma história simples, né? Trazendo aqui para o trama, né? Ou o plot, a gente consegue melhorar aí a nossa história. Queria nós usarmos essa técnica aqui agora para contar as histórias dos meninos ali, né? Como que seria o nosso enredo aqui contando a história aí dos meninos aí que acabaram de falar para nós aí na sala. Então nós teríamos aí um contexto inicial, um conflito. Teve bastante conflito, né, Felipe? Desenvolvimento, clímax total ali, teve um clímax. E o desfecho, né? O desfecho foi ali a quase briga, né? A humilhação ali da piazada ali. Segundo o relato de vocês aí. E foi gravado ainda, né? Tá? Não tem nem como falar que é história de pescador, porque foi gravado, né? Ei, Bernardo, eu tô esperando aqui, tô dando aula aqui, nervoso, ansioso de ver esse vídeo aí. Sabe que eu sou ansioso? Né, prof? A prof também não é ansiosa, né, prof Nicole? E vamos lá então, vimos premissas, vimos enredo, né? Então a gente já viu premissas, já viu enredo. E vamos de história, né? Então nós estamos em história. A história é a razão daquela mídia, né? O jogo, o filme, o anime, o livro. Então a história é a razão por trás desse conteúdo, desse objeto tão valioso para nós, que a gente admira tanto, né? Seja ele jogo, seja ele filme, que eu adoro também, jogo, filme, as coisas que eu mais adoro, né? Anime, eu curto anime, não tanto, mas eu curto livro, curto pra caramba, né? Incentivo vocês a leitura aí, né? O tempo todo, não parem de ler. Então são coisas aí, histórias são razão, né? Para esses tipos de produto aqui, é a mídia, né? É a jornada dos personagens, é o conflito central que os conduz, né? Então a história é tudo isso, né? É a jornada dos personagens, é o conflito central que conduz essa história, é o cenário, né? O universo ali que está sendo construído, né? Lembra que eu falei que o livro, quando a gente lê um livro, a gente viaja, né? A gente constrói um mundo novo, a gente constrói cenários, a gente vai para um outro patamar, para um outro mundo, né? Monteiro Lobato, eu acho que fala que quem escreve um livro constrói um prédio, né? E quem lê
habita nele, né? Mais ou menos assim, eu acho, eu acredito essa história. E a gente habita mesmo, né, num mundo, né, como se fosse criado um mundo pelo escritor e a gente habitasse nesse mundo, aí vivesse essa história, nesse momento, né? Em qualquer mídia dessa que eu estou falando, não é só no livro. No filme é assim, no anime é assim, no jogo é assim, nos livros, né? E é assim que é. Tá ok? Vamos continuar aqui então. Então, é onde estão os temas e as conexões emocionais com os seus usuários. Seja eles jogadores, telespectadores, ouvintes ou leitores, né? Porque aqui a gente está fazendo referência de várias mídias, né? Livros, animes, jogos, filmes. A história concentra-se nos objetivos, né? E esses objetivos, dores, né, dos protagonistas, sensações, sentimentos, bem como obstáculos, embates, né? Combates, enfrentamentos com os inimigos, com os antagonistas, né? Ok? Então a história, ela é a razão por trás de todo esse contexto aqui, né? Os conflitos, a história dos personagens, a criação do universo, do mundo novo, né? É isso que traz aí a questão da história. A história já é um pouco do nosso dia a dia, a gente conhece, né, essas questões de história, talvez a gente não tinha entendimento assim, qual que é a diferença de premissas, enredo, mas histórias a gente conhece muito bem, né? Coisas que tá já no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente sempre está contando história, a gente vive história, a gente, né, gosta de contar uma história, para não falar que somos fofoqueiros, né? Gosta de contar uma história de alguém para outras pessoas, a gente gosta disso, tá? E o exemplo de história aqui que a gente tem aqui é a mesma história, só que no contato de um modo diferente agora. Vamos ver como que na história é contado nossa primeira história lá no comecinho lá. Então, um mutante dotado de habilidades de prever acontecimentos futuros se vê forçado a usar o seu dom de mutação para resolver crimes, se tornar uma espécie de arma viva em uma cidade ditatorial implantada no pós-apocalipse, mas se questionará a si mesma sobre se deve salvá-la ou destruí-la de uma vez por toda, né? Então a história dá uma mexida aqui no final. Ela conta a jornada do personagem de uma maneira diferente. Ela tem um ponto de vista de enxergar, né, a jornada e os conflitos centrais de uma maneira diferente. A história tem que ter essa narrativa, tem que ter esse contexto. E é isso que ela traz aí na nossa história aqui, que vai mudar um pouco aí das histórias anteriores, tá? Depois, se vocês quiserem comparar aí, eu mando para vocês aí esse material lá no Class. Tudo bem até aqui? Sim, Chloe, tudo certinho? Então vamos lá. Então a gente falou de premissa, falou de enredo, falamos de história e agora estamos em narrativas, correto? Confirmam? Tudo na paz de Deus, Bernardo? Graças a Deus. A Júlia também tá tudo certo. Felipe, Gabriele, tudo certo. Não vi se alguém mais escreveu lá para cima aqui, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Possivelmente que sim, né, Bernardo? Vai estar tudo certo. A gente acordou, estamos respirando, tá tudo certo já. Já deu certo. As coisas já começaram a dar certo, né? Só pelo motivo de a gente dormir e acordar, já tem tudo para dar certo. E estamos aqui, né, Bernardo? Vamos dar continuidade então, vamos falar sobre narrativa, né? E narrativa talvez seja um pouco mais conhecido de vocês. A gente usa bastante a expressão narrativa como a gente usa história, né? Eu acredito que só enredo mesmo e premissa que era um pouco diferente, mas o resto tá tudo certo. A narrativa nada mais é de que a forma de contar a história. Olha só que interessante. Seja de um livro, de um filme ou de um jogo. Então, narrativa está conectada com a história, será? Afinal, é uma junção da história, o que acontece, com o enredo. Olha só que interessante, né? Ela é a junção da história, qual a gente falou agora há pouco,
o que acontece, né? Então a história lá narra questão de personagem, conflitos de uma maneira diferente, assim, né? A história tem que tratar uns aspectos diferentes. Só que ela pega a questão do enredo, né? Que a gente acabou de ver. O porquê que acontece. Então ela mistura, né? A história mistura, é a junção. A narrativa é a junção da história com o enredo. Então, o que acontece e por que acontece? Olha só que interessante essa mistura, né? É como você estiver cozinhando, né? Temperando as coisas, né? Jogando um pouquinho de cada coisa ali no teu prato para ficar saboroso, né? São os temperos ali, né? Então foi temperado ali, a junção da história com o enredo. Isso se chamamos narrativas. E essas narrativas envolvem, né, o personagem fictício ou reais, as bibliografias, né? Então, tem mais esse detalhe aqui, que ela envolve personagens fictícios ou reais, né, e as bibliografias. Tá? Então, essa junção aí que faz isso dá uma diferencial de todas as outras aqui, de chamar ela de narrativa, né? Então, a narrativa conta a história com essa perspectiva, com esse ponto de visão aqui diferente. Na narrativa, acrescentamos elementos importantes. Olha só os elementos que são acrescentados. Visão do autor, como ponto de vista de narração, motivo de algo acontecer em determinado lugar, outras informações relevantes para o usuário, inclusive spoilers, né? Os spoilers. Então é isso, a narrativa traz isso. Uma narrativa precisa ser estruturada por alguns elementos. Vamos ver quais elementos que ela precisa ser estruturada? Então aqui do lado está a estruturação da nossa narrativa, ok? Então nós temos enredo, né? Então nós temos enredo, nós temos o tempo, nós temos espaço, ação, narrador e personagem. Ok? Se estrutura-se com esses 6 itens aqui a nossa narrativa, correto? Quem quiser registrar, quem quiser anotar aí, fique à vontade, né? Eu sempre coloco embaixo quando é importante aqui para você registrar no seu caderno. Tá? Fique à vontade aí. Até aqui, tudo certo? Tudo, já não precisa, pode passar, né? Ninguém está anotando nada, né? Tudo, né? Que eu falei. Beleza, Bernardo. Então vou passar. Então vamos falar da estrutura narrativa, né? Desses atos. Vamos para o próximo item importante nosso aqui. Então, existe uma estrutura, né, da narrativa, nós vamos falar dessa estrutura agora dela, dos 3 atos, tá? Então, estrutura narrativa dos 3 atos. Introdução, primeiro ato. Então, o primeiro ato da narrativa é o início, onde somos apresentados aos elementos da narrativa como personagens, tempo e espaço. Então, o primeiro ato, né, a gente apresenta os elementos da narrativa e a gente apresenta esses elementos, os personagens, né, um dos elementos. O outro elemento é o tempo e o próximo elemento aí é o espaço. Tá? Então, nossa introdução no primeiro ato. Desenvolvimento, a parte do desenvolvimento. Então, a introdução é o primeiro ato, o desenvolvimento é o segundo ato. Então, na parte do desenvolvimento, aqui nós temos que desenrolar as ações dos personagens, correto? Então, aqui, a primeira coisa a fazer é desenrolar as ações do personagem.
E isso é o momento onde somos apresentados a um problema, escalonando curiosidades sobre andar da história até o clímax. Então a gente tem que ter aqui o andar da história e chegar nesse clímax daqui da nossa história, né? Então a gente apresenta as ações do personagem na questão do desenvolvimento. Então nós temos a introdução, fazemos uma narrativa, apresentamos ali personagens, tempo e espaço, preparamos esse ambiente introdutório, depois viemos com a parte de desenvolvimento, onde a gente tem que fazer a história andar, apresentando o nosso personagem, problemas, né, curiosidades, andando a história e fazendo ela ter um clímax, né? Tem uma emoção aí dentro dessa história aí, nossa, tá? E o terceiro ato, que seria concluir tudo, essas duas conexões, né, de introdução e desenvolvimento, concluir seria o terceiro ato. Então, é o fim, né? Geralmente, onde vemos as soluções dos conflitos, dos problemas que tinha a nossa narrativa, a nossa história, né? Ou o termo novo normal. Porém, cada vez mais vemos histórias como um final aberto ou com um grande reviravolta, né? Então é normal a gente ver isso no nosso meio, a gente vê bastante isso, histórias com um final aberto ou grandes reviravoltas, deixando os ouvintes, leitores, espectadores de jogadores felizes ou tristes, né? Quem aí já ficou feliz ou triste ou desanimado com um final, né? Eu assisti Game of Thrones, eu assisti a série inteira, né? A Guerra dos Tronos, fantástica a série, adorei a série. Só que o final me frustrou. Eu esperava um outro final. Realmente, eu não sei se tem gente aí que assistiu e se assistiu gostou, mas eu gostei da série inteira, menos do final, né? Então acontece isso normalmente, acontece isso bastante. Games também, né? Quando se transforma games em filmes, também às vezes tem uma decepção aí quem é fã do jogo, porque, né, desfaz ali o que o jogo apresenta, o que o jogo mostra no filme às vezes ou na série, né? The Last of Us aí tá passando, né, a série do jogo aí, eu não consegui assistir ainda, tá na minha lista para poder assistir. Faz tempo, na verdade, que eu não consigo assistir TV, né? Porque é estudo, é preparação de aula, é trabalho e quase não tenho tempo para assistir televisão. Uma das coisas que eu gosto pra caramba. Não é do tempo de vocês, não sei se vocês já ouviram falar, mas tinha na TV também, na TV aberta, na Globo, eu acho, se eu não me engano. Você decide. Você decide tinha a história e tinha dois finais. Tinha dois finais. Então as pessoas, né, tinham que ligar. Não lembro se era ligar ou o que tinha que fazer, mas acho que era ligar, porque é antigo, né? Ligava e decidia qual que era o final que ela queria. Final um ou final 2, né? Final feliz, final triste, mais ou menos assim. E eu achava muito interessante isso, né? Da gente poder escolher o final que a gente queria ali para aquela história, né? Não sei se vocês conhecem alguém que conhece aí. Dá um oi aí pro professor, fala, professor, eu ouvi. Não, professor, eu já ouvi falar. Só para mim saber aí. Tá bom? Então, é isso aí. Sobre a estrutura aqui de narrativas, esses três atos, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A conclusão tem que chegar ali numa final, né? Finalizar isso. Normalmente deixar aberto ou com grande reviravolta, que é o padrão. Deixa o ouvinte, né? Ou o leitor, ou o espectador, ou o jogador, feliz ou triste, né? Quem aí teve uma experiência aí, igual essa que o professor falou, de assistir uma série inteira ou de ver um jogo, jogar um jogo inteiro, no final você se decepcionar, falar, não era tudo isso que eu esperava, não era isso que eu queria. Tem alguém aí? Hein, Júlia? Conta para mim melhor aí. Qual que foi a tua experiência aí que você... Eu direto acontece isso. Queria ter eu escrito, né? Quem mais?
Mentalista, a série. Ó, vou assistir essa série aí. É boa essa série, Júlia? Vou colocar na minha lista aqui também. Vou colocar na minha lista essa série aí. Boa. Se você está falando que é boa, eu já fiquei curioso já de saber. Tá bom. A experiência foi essa, mais ou menos essa, né, Júlia? Chegou no final, não era isso que você imaginava, não era isso que você queria, né? Poderia ter um outro final, eu acredito, né? E aí, Felipe, o que você fala aí? Sensação, mesma coisa? Assiste a série inteira. A série é boa, porque se você assistir inteira, tem que ser boa, né? Assim, existem vários pontos de vista, né, turma? Ó, um exemplo, a Júlia gosta dessa série. Eu posso assistir e não gostar, né? A professora Nicole pode assistir e não gostar, mas 100 mil pessoas gostar e a gente não gostar. É pontos de vista diferentes. Mas, normalmente, quando a gente começa a assistir uma série, é porque ela é boa, né? E se tem pessoas que indicaram, a chance dela ser boa aumenta, né? Que nem a Júlia agora indicou, eu vou assistir. A chance de ser boa é grande, de eu gostar é grande. Então acontecem essas frustrações depois no final, né? No final a gente fica meio chateado porque cada um também tem um ponto de vista, uma cultura, uma vivência, né? Ah, esse final poderia ser assim. Para a Júlia o final poderia ser assado, para mim poderia ser assim, poderia ser de outra maneira. Então cada um vai ter, né? Eles não conseguem agradar todo mundo, né? Mas poderia melhorar, né, Júlia? Eu acredito que sempre pode ser melhorado. É, o Felipe, mesma coisa, tá na mesma ideia que a gente aqui, né, Júlia? Assistiu a série, não gostou no final. Porque você chega até o final porque você está gostando, né? E quando você chega no final, daí você quer ver o final, né? A gente é curioso, a gente quer finalizar ali, né? É igual quando alguém começa a contar uma fofoca pra gente e não termina, né? A gente quer ouvir, a gente paga até pra ouvir o final, né? Finge que não tá nem interessado, né? Mas daí quando tá chegando perto do final, me conta o que aconteceu. É, normalmente é assim. Não que tenha fofoqueiros entre nós aqui que gostem de uma fofoca, né? Que não vai ter. Vamos lá então, continuar então a nossa conteúdo de hoje contando histórias, né? Estamos cheios de historinhas hoje, né? Então, elementos da narrativa. Vamos continuar aqui. Existem alguns elementos dentro da narrativa. Vamos tratá-los agora. Então, o tempo, né, refere-se ao desenrolar da história, mas não se limita apenas ao passar de horas ou dias, podendo ser dividido em dois aspectos. Então, vamos dividir aqui o tempo em dois aspectos, ok? Cronológico e psicológico, né? Falando de psicológico, né, professora Nicole? Vamos dividir o tempo aqui em cronológicos e psicológicos. Corresponde ao tempo do relógio ou do calendário, englobando dias, meses, anos e horas. Então, o cronológico vai corresponder ao tempo de calendário, ao tempo de relógio, né? Ao crono, englobando dias, meses, anos e horas, etc. Então, esse é um do tempo que a gente vai falar sobre da narrativa. E o outro tempo é o psicológico, tradicional psicológico, nada diferente, palavra original mesmo, psicológico. Ela envolve questões do nosso psico, né? Lembranças, pensamentos, sentimentos de personagens, além da importância de temporal, né? Questão de tempo, de cultural também. Esses aspectos contemplam definições de características dos personagens. Então nós temos aqui dois tempos, turma. Então registre aí na mente de vocês, aí dá um print, escrevam, guarde no coração de vocês. Esse tempo temos divididos em dois aspectos, cronológicos e psicológicos, tá ok? Temos a questão do espaço. Então a questão do espaço é o local onde passa essa narrativa, né? Então dentro dos elementos da narrativa nós temos um local separado aí para passar, né, essa história, a narrativa, né? E esse local aí a gente vai construindo ele, né? Porém também é um elemento onde apresento ambientes de moldagem do personagem. Então aqui também, além da gente passar esse local aqui, o espaço, né? A gente tem aqui a modelagem do personagem.
tornando um agente formador de personalidade e caráter. Então, o espaço aqui, turma, ele vai moldar e vai formar personalidade e o caráter do nosso personagem. Tá ok? Dentro da narrativa ainda nós estamos. E questão de ação. Então, nós falamos de tempo, falamos de espaço e vamos falar de ação. Então, ação é tudo o que é feito pelos personagens, incluindo suas reações. E não se limita apenas aos seus atos e movimentos. Então, a ação, ela não se limita apenas em atos e movimentos do personagem, mas também abrange falas e pensamentos, né? A parte do psico aqui que a gente está falando, né? Do psicológico. Então, ela abrange ali não só atos e movimentos, mas também falas e pensamentos. Tudo isso está dentro da ação. Tá ok? Até aqui tudo certo? Estamos indo bem? O que vocês estão achando? O professor está indo de boa? De boa. Depois dessa aula, a gente vai conseguir saindo dessa aula sabendo contar mais histórias de maneira melhor. Como que vai ser? Né? Com aspectos complexos, né? Então, vamos contar além de ser contadores de história, agora vamos ser bons contadores de histórias, né? E o game designer tem que ser um bom contador de histórias, correto? Concordam? E o próximo elemento da narrativa aqui, vamos falar sobre o narrador. Né? Então a gente viu os elementos lá no comecinho dos slides. E nós estamos chegando aqui agora no momento do narrador. Daqui a pouco a gente vai falar do personagem. Então, sobre o narrador, o que é importante a gente saber sobre perspectiva e o conceito narrador. Então, dependendo de como a história é contada, o narrador pode ser transformado em um personagem. Olha que interessante, o narrador sendo um personagem dentro da nossa história, classificado de seguinte forma. Então vamos classificar aqui de como o narrador interage dentro da nossa história, correto? Narrador personagem. Então nós temos um narrador personagem. Anote lá. Então esse narrador ele participa ativamente da história. Ele é parte da história. A narrativa, né, nesse caso, é escrita em primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, tá certo? Eu e nós. Então, quando você começa com eu e nós, né, como os meninos estavam contando a história ali deles, eles estavam contando como narradores personagens, né? Eles estavam contando porque eles estavam na história, né? Participam ativamente da história e estavam contando a história, mas eram participantes da história. Então, esse é o narrador personagem, correto? E nós temos o narrador observador. E o que seria o narrador observador? O narrador observador não participa ativamente da história, né? Certo? É claro isso, né? Ele está observando, né? A palavra observador vem daí. Não participa ativamente da história. Por ser um observador, a narrativa é escrita em terceira pessoa. Então, ele está em terceira pessoa, ele está participando da história, né? Não está participando da história. Nesse caso aqui, terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. Tá ok? Entendido até aí, turma? E nós temos o narrador onisciente, né? O que seria onisciente? Será que é o que sabe tudo? Temos narradores oniscientes aí na sala de aula? Que sabia toda a história? É o sabe tudo, sim, é o sabe tudo. Tem a capacidade de ir além de mera observação, narrando emoções, sentimentos e pensamentos dos personagens. Né? Quem aí é o narrador onisciente aí da nossa história aí que foi contada no começo da aula? Né? Pessoas que tinham esse detalhe, essa capacidade de observação aí, que entenderam todas as emoções, todos os sentimentos,
né, da personagem, da história, né, e sabem de tudo, sabiam de tudo. Ok? Registraram aí? Tiraram um print da tela? Essas informações são importantes, hein? Narrador. E, chegando no personagem, estamos no personagem agora, turma, vamos falar um pouco do personagem. Bora lá, então. E o personagem, como que funciona, professor? Então, vamos falar um pouco do personagem. Com base nas participações narrativas, né, os personagens diferem-se entre si, podendo ser classificados de seguintes formas. Então, nós temos uma classificação também para os personagens, classificados da seguinte forma. Então, protagonista, antagonista e secundários. Temos 3 tipos, né, de classificação aqui. 3 itens, né, classificatórios aqui dentro de personagens. Então, protagonistas são os principais personagens com maior destaque. Normalmente pode ser associados a heróis ou mocinhos na trama, tá ok? Antagonistas, quais são esses? São os embates dos protagonistas, né? Causando atritos, rivalidades ou inimizades. São os maiores responsáveis pela criação de conflitos. Aqui, ó, maiores responsáveis pela criação de conflitos. Então, o antagonista, né, é esse papel que ele causa dentro da trama. E o secundário. O secundário contribui com uma relevância menor para o desenvolvimento da trama, mas está diretamente ligado às relações e está ligado também a conflitos do protagonista ou do antagonista. Então ele está envolvido, ligado aí em relação entre esses conflitos aí entre protagonista e antagonista, tá? Relevância menor, mas contribui também para o desenvolvimento da trama, tá ok? Certo? Um excelente exemplo de aplicação da estrutura narrativa é encontrada em H.K. Waltman, escrita por Alan Moore, que posteriormente foi adaptada para um filme e um jogo. A história envolve super-heróis, né, com decadências citados em uma realidade alternativa da época, da Guerra Fria. Após um período do auge da fama, os heróis vivem em uma era em que leis proíbem a atuação de vigilantes encapuzados. E em meio a essas ameaças nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética, Alan Moore desenvolveu os 3 atos de forma primorosa na obra, né? Então é essa obra aí, né? Tá aqui a imagem no canto aí. Quem conhecia aí essa obra? Quem não conhecia aí também? Dá um salve aí, dá um retorno aí. E vamos falar sobre o roteiro, então, turma. Podemos tratar o roteiro como script também. Um roteiro ou script, correto? O que ele é? Essencialmente é um documento que guia, né, ou forma escrita, ou seja, uma forma escrita de descrever as cenas. Então é um documento, é um guia que descreve ali como que vai ser, né, as cenas, os diálogos dos personagens de um produto audiovisual, filme, série, teatro, correto? Então, apesar de também ser uma forma de audiovisual, a formatação de um roteiro de jogo difere da desculpa, difere de um filme ou série, uma vez que depende das mecânicas de jogo, dos controles e ações do jogador, possibilitando assim ramificações no roteiro, né? Então, simplificando aqui o roteiro,
ele é uma parte essencial ali que registra, que guia, que documenta, né, essas questões aí da cena. O script já diz tudo, né? Como você deixa claro quais que são as sequências dentro de alguma coisa que você vai fazer, né? Seja filme, série, teatro, jogo, programação, né? A gente usa muito script na programação. A gente tem um roteiro ali de passo a passo de como que vai ser essa cena, como que vai ser descrito essa história, esse enredo. Isso é roteiro, né, turma? A gente não consegue usar no meio do audiovisual. Quem faz filmagem, quem faz até propaganda, qualquer coisa que vai fazer, eles fazem um roteiro. Secou minha boca e acabou minha água. Então, o roteiro é isso, né? Alguém que quer fazer um comentário sobre o roteiro? Quer acrescentar alguma coisa na explicação aqui, na história do professor? Então, o roteiro nada mais, nada menos que um script. Um script, existem sequências ali lógicas de como deve ser dados os passos, passo a passo, para concluir ali um objetivo. E o objetivo aqui no nosso caso é histórias, é enredo, é trama, é jogo, né? É história, roteiro para jogo, e a gente precisa aprender isso, né? Deixar bem uma sequência bem detalhada ali dos nossos próximos passos. E isso é tratado como roteiro, tá? Aqui temos exemplo de roteiro de jogo. Cena, câmera 1. Então temos level 1, fase 1. O tipo da câmera, né? O tipo da cena é uma cutscene, né? Vai ser um vídeo curto aqui de história narrativa. O momento narrativo, sobrevoo de reconhecimento da área bombardeada, né? A cena, vista em primeira pessoa do piloto. Implementação A, efeito de transição da câmera olhando ao redor com o ângulo para a cidade. B, efeito de animação de voo. C, efeito sonoro de motor e hélice de avião, né? Então aqui nós temos um roteiro, exemplo de roteiro para a cena câmera 1, né? Então aqui está a imagem de como ele quer. Aqui seria uma cutscene, né? Seria um vídeo explicando essa entrada aqui do jogo. Não seria jogável, né? Cutscenes normalmente não é jogável. É um vídeo curto mesmo, mostrando ali de como a história está sendo desenvolvida durante o jogo. A trama do jogo está sendo desenvolvida, né? Aqui é um exemplo. Exemplo número 2, câmera 2. Nós temos um outro script aqui, né? Level 1, fase 1, outro tipo de cutscenes, da mesma maneira. O momento narrativo é chegada da frota blindada de tanques dos aliados no condado. Cena, vista em primeira pessoa do comandante da missão. Implementação A, efeito de transição da câmera olhando ao redor com o ângulo para a cidade. Então, a câmera vai olhar e fazer transição ao redor do ângulo da cidade. Efeito animado de movimento em linhas retas dos tanques. Né? Efeito animado de movimento em linhas. Efeito sonoro do motor e deslocamento dos tanques. Perfeito, né? Essa seria a nossa cena número 2. Então, esse é um exemplo aqui de roteiro, de cena de um jogo, tá? Não sei se ficou claro para vocês aí. Me dê um retorno aí de vocês aí se ficou tudo certo. Preciso do feedback de vocês agora aí se está tudo certo. Se a gente está indo bem até agora. Tudo ok, Luan? O professor falou demais hoje, né? Nem parou para fazer atividade, nada, perguntar no chat.
Hein, Luiz, estamos indo bem? Estamos indo bem. Então, vamos conversar então um pouquinho aí entre nós. Então, esse momentinho aí para a gente desacelerar a mente do professor aqui, acalmar vocês um pouco o ânimo aí, né? E vamos conversar um pouco aí. Converse com o seu colega aí sobre esse assunto aqui, ó. As ideias são estabelecidas por meio de fatores teóricos e práticos, correto? E onde nascem as ideias, então, turma? Então, nesse tempo aqui agora, pense um pouquinho, converse aí com o teu colega do lado, compartilha aí, né? Coloque aqui nos comentários, professor, tudo que vocês discutiram entre vocês aí, tá? Vamos dar uns 3, 5 minutinhos aí, para a gente dar uma pausa, uma relaxada nesse conteúdo, né? Muito conteúdo na nossa cabeça. E vamos pensar um pouquinho, então, nessa ideia aqui que eu trouxe para vocês, e tudo que a gente está falando até agora, né? Por meio dos fatores, por meio de fatores teóricos e práticos, aonde nascem as ideias? Vamos lá. 5 minutinhos aí para nós aí. Vamos lá então. O Luiz falou que acha que vem da imaginação, correto? Vamos ver o Felipe. Eu e o Léo conversamos e a ideia, tanto na teoria quanto na prática, podem surgir de diversos lugares. São frequentemente frutos da curiosidade, da observação do mundo ao nosso redor, da interação com as outras pessoas e da busca por soluções para problemas. Perfeito, Felipe. Que top resposta, hein? Você, parabéns para você e para o Léo. Matheus, as ideias surgem de uma combinação de conhecimento e experiências pré-existentes através de um processo de associação e conexão mental. Parabéns também, Matheus. Assim que surgem as ideias. Luiz Victor, vamos lá. Ele e o Bernardo. Nós achamos que as ideias surgem como combinação entre criatividade, experiência, conhecimento prévio, interação com o mundo e a busca por soluções para problemas, tanto na teoria quanto na prática. Boa, perfeito. A Júlia falou que acha que vem da criatividade e imaginação. Com certeza, né? Criatividade, imaginação. E a Jennifer. As ideias são relativas e fluídas, no caso, surgem de diferentes jeitos. Filósofa, né, a Jennifer? Ela não quis responder, deixou o professor pensar como que será, como que vem essas ideias. Né? Ideias relativas e fluídas, no caso, surgem de diferentes jeitos, né? Perfeito, obrigado, turma. Vocês são top. Vamos dar continuidade aqui, então. Então, da onde que vem, né? Para onde que vai? Aonde que surge? Como que nasce, né? Nasce igual o bebê reborn? Será isso? Vamos ver o Caio aqui. Todas as ideias surgem de jeitos diferentes e são relativas, baseado na experiência do buscando a solução para o problema. Firmeza, tranquilo. Obrigado, Caio. Caio também, né, Caio? Super inteligente aí. Obrigado pela resposta. Então, da onde nascem nessas ideias? Será que nasce igual os bebês reborns, né? Nascem da nossa ideia criativa, da nossa mente maravilhosa, né? Tudo isso que vocês falaram, alguns mais complexos, alguns menos complexos, alguns filosofando, né? E é isso, né? Nós somos seres pensantes, seres maravilhosos, interessantes, inteligentes, né? Obrigado pela resposta de vocês aí. Mas vamos conversar entre nós aqui então, da onde que surge, né? Onde nascem as ideias? No mundo, nos livros, nos jornais, nas revistas, mangás, HQs, artigos, nas artes, literatura, música, dança, cinema, nas experiências pessoais, emocionais e, é claro, nos games, né? Então, as ideias surgem de tudo isso que vocês falaram e mais tudo isso aqui que o professor falou, né? Nesse mundo aqui onde que nós vivemos, esse mundo maravilhoso,
cheio de conexões, cheio de ideias, cheio de cultura, cheio de pessoas que pensam diferente umas das outras, né? E uma frase aqui do Fernando Pessoa: sentir é criar, sentir é pensar sem ideias. É por isso sentir é compreender, visto que o universo não tem ideias, né? Então, essa ideia aí, esse pensamento aí de Fernando Pessoa, para você pensar um pouco aí sobre isso. E nós temos mais uma pergunta para vocês aí, de novo, na mesma linha de raciocínio. E como podemos cultivar as ideias? Deixa eu só ver aqui, enquanto vocês pensam nessa próxima pergunta, teve mais resposta aqui, né? O Nicolas. Eu e o Fábio conversamos e achamos conclusão de que as ideias são uma materialização da imaginação. Perfeito, Nicolas. A Yali. Eu e a Mari achamos que as ideias surgem de diferentes lugares e formas, mas de maneira geral sendo experiência pessoal e observação. Maravilha, perfeito, turma. Obrigado, Nicolas e Yali. Agora a próxima pergunta lá. E como podemos cultivar essas ideias, então, né? Então a gente sabe de onde nasce agora, a gente teve a ideia aqui, as meninas, os meninos contribuíram, acharam da onde que eles acham as ideias, nascem as ideias. A gente leu ali, complementou. E agora, como que a gente faz para cultivar essas ideias? Bora lá então. Vamos ver aqui. O Pedro já mandou ali para nós. Então, como que a gente pode cultivar, né, essas ideias? O Pedro falou que para cultivar as ideias nós devemos usar de experiências e aprendizado passados para organizar as ideias. Perfeito, Pedro. Obrigado pela tua resposta aí, boa resposta. E como podemos cultivar as ideias? Continuando aí, esperando mais respostas. A Jennifer falou que conversando, lendo e observando também é um jeito de cultivar aí as nossas ideias. Perfeito, obrigado. Yali, a Yali e a Mari, a dupla perfeita aí, achamos que se cultiva através de experiências da nossa cultura, pessoas que convivemos e entre outros, né? Perfeito também as duas, parabéns. Nicolas, vamos lá. Tendo uma ideia, devemos anotar. Prático, curto e prático, né, Nicolas? É isso mesmo, né? A gente teve umas ideias, vamos anotar para a gente não esquecer, né? Como que a gente vai manter as ideias? Vamos anotar, né? Fazer um caderno ou um banco de dados para nossas ideias. Perfeito. Eu gosto de registrar minhas ideias no papel, senão eu esqueço. No bloco de notas aqui no celular, né? Ou por áudio mesmo no WhatsApp. Eu tenho eu mesmo dentro do meu WhatsApp e eu mando o áudio para mim mesmo, então tem lá separado lá só para isso, só para guardar as minhas coisas. Brian, pensar já é um ótimo pensamento. E o filósofo Brian, quem conhece aí o filósofo Brian? Pensar já é um ótimo pensamento. Boa essa frase aí. Vamos anotar aí. Se ninguém criou essa frase aí, ela é tua, Brian. Luiz Afonso, concorda com o Brian? Você é pensante. E o Brian já tem um seguidor já. É o filósofo e já tem seguidor. Né, Luiz? O Luiz Victor, vamos lá. Ele e o Bernardo achamos que é lendo e pensando. Perfeito. O Luiz falou que conhece. Tá do teu lado, né? Perfeito, perfeito. Luiz Vitor pensando. É o filósofo, esse cara aí, né? Se nós estivéssemos vivendo no tempo de Sócrates,
né? A gente estava com 2 filósofos aí, com certeza. Não só 2, né? Tem mais filósofos aí na sala aí. Obrigado aí pela participação, mas vamos continuar então. Então, da onde nascem as ideias, né? Continuando, e agora como que faz para manter as ideias? Curiosidades com seus limites, é claro, né? Então, ser curioso nos torna mantenedores aí das nossas ideias. Aprendizagem, como as coisas funcionam. Então, ser curiosos e querer aprender nos tornam mantenedores aí dessas ideias. Criação de elementos e implementação, mesmo que seja no seu mundo, né? Então, criar elementos e implementar. E compartilhando o seu mundo com as pessoas. Também nos garante aí manutenção, manter aí as nossas ideias. Carl Sagan fala, se você quiser fazer uma torta de maçã do nada, você precisa primeiro inventar o universo. Olha só que profunda essa frase aí, já que vocês estão filosofando aí na turma hoje, né? Estão com o pensamento, né, a 1000 por horas aí. Então, se você quiser fazer uma torta de maçã do nada, você só precisa criar esse universo primeiro, né? Só precisa inventar um universo primeiro. Então, é possível, tudo é possível, né? Tudo é possível, né? Se a gente tiver fé, as coisas acontecem, as coisas fluem. E mais uma pergunta. O que nos inspira? Ó, Luiz lá, é possível cultivar suas ideias fazendo exercícios, exercitar o cérebro e também observando ideias que já existem para ter inspirações. Perfeito, isso aí mesmo. Perfeitão. E o que nos inspira? Vamos lá? Mais rapidinho essa aí. Senão a gente não vai dar tempo de finalizar a aula aqui. Tua mãe, muito boa, né? Parabéns, cara. Se a tua mãe te inspira, parabéns, cara. Isso mesmo. Boa inspiração. Até me emocionei aqui agora. Quem mais? Vamos responder essa um pouquinho mais rápido, turma, porque daí dá tempo da gente... Essa é menos complexa e a gente consegue responder mais rápido aí. Fazer atividades que você gosta, inspira também. Verdade. Tudo que a gente gosta, né, fica mais fácil. A música inspira também, Lua. Só coisas boas aqui, hein? Só inspirações boas. A música me inspira bastante também. Eu sou músico, né? Eu sou músico, eu adoro música. Eu gosto de escrever, eu gosto de tocar, eu gosto... O que mais? Um hobby, né, Brian? Praticar um hobby, perfeito. Isso nos inspira também. Mais alguém? A Chloe. Meus livros, meus treinos de Muay Thai, música e o trabalho. Perfeito, Chloe. Eu não sabia que você fazia Muay Thai, não, nem vou brincar mais com você. Desculpa aí, tá? Mas perfeito, parabéns. A Júlia, os livros, né, Júlia? Ler livros. Isso também nos motiva, nos inspira, né? Bernardo, que inspira eu, Cirilo e Luiz Vitor, é Deus aqui, é 100% Jesus. Maravilha, cara. Quem tem Jesus tem tudo, né, Bernardo? Maravilha, cara. Bom saber que você é um cara de Deus e é inspirado por Jesus. Maravilha. O Nicolas, tocar violão. Perfeito, Nicolas. Eu também toco violão, adoro tocar violão. Estou estressado, o violão já fica no sofá já. Eu chego, o violão está no sofá, todo dia. Parabéns aí, então, a música nos inspira. Desafios e obstáculos, né, Yali? Desafios e obstáculos nos inspiram muito também. Isso nos torna, né, mais fortes, né? E nos inspira. Luiz, Carlos, fazer uma atividade que você gosta. Isso mesmo, uma atividade que a gente gosta, nos motiva, nos faz bem e nos inspira, né? A Sara, o amor. O amor é tudo, né, Sara? O amor é a inspiração, né, para todas as coisas, né? A gente ama, tudo que a gente coloca amor, a gente faz bem feito. A maior inspiração que tem em tudo, né, voltando lá que o Bernardo falou, ele falou de Jesus, né?
É amor, né, Bernardo? O amor, Jesus, Deus é amor, né? Jennifer, o que a gente gosta como jogos, filmes, livros e pessoas. Isso nos inspira. Pessoas nos inspiram muito, né? Verdade. A gente gosta de jogos, filmes, livros e pessoas. Bernardo, amor, vulgo, Luan. O que tem a ver o Luan com amor aí? Mas foi engraçado, né? Que você deu risada, foi engraçado. Então vamos dar continuidade aqui. Quem quiser continuar escrevendo pode escrever aí, tranquilo. Então, coisas que nos inspiram, né? Ah, a Sara falou. A Sara, o que a Sara falou? Não. Meu pai. Ah, entendi, Sara, entendi. Desculpa. Interpretação aqui. O professor não sabe interpretar às vezes. Interpretei já. Beleza. Você está falando não? Não está de acordo aí com os comentários, né? Vamos lá então. Então, os lugares nos inspiram, pessoas nos inspiram, histórias nos inspiram, experiência de vida nos inspiram, né? E como diz ali a Sara, o amor nos inspira, né? Então o pessoal está filosófico e romântico aí, professora Nicole. Então, por baixo dessa carne existe um ideal e as ideias nunca morrem. O filme, né, V de Vingança. Essa é a frase do filme V de Vingança, né? Por baixo dessa carne existe uma ideia e as ideias nunca morrem, né? Tá ok? Então, turma, nós estamos quase finalizando aqui nossa aula. Tem 3 minutinhos. Só falando para vocês aqui do nosso GDD. Então, o desafio para o GDD, eu vou colocar depois lá no Classroom, mas isso aqui fica para a próxima aula. Então, a gente entra na próxima aula e faz essa atividade aqui na próxima aula, tá? O V de Vingança é muito bom, né? Verdade. Então, a gente tem aqui continuar a elaboração do GDD, completando as etapas detalhadas do anterior. Temos só que ver depois quais são as etapas, não sei se é a segunda, a terceira que nós estamos. Então, temos que concluir essas etapas e vocês devem acrescentar nesse GDD agora, criar uma premissa para a sua história, bem como definir a estrutura e os elementos narrativos. Tá ok? Então, essa é a função aqui, né, para a nossa atividade na próxima aula. Premissas da história e estrutura de elementos narrativos. Então, a gente vai acrescentar isso no nosso documento, tá? Vai ficar para a próxima aula. Eu vou colocar lá no Classroom só na próxima aula, para vocês não ficarem ansiosos. Não se preocupe, tá? A gente faz na sala de aula isso aí. Tá bom? Então, por hoje é isso aí. Obrigado, turma. Boa aula para vocês aí e até a próxima.